Escola Pública de hoje discute precarização do trabalho. Neste programa, gravado na Universidade Metodista, em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Rui Braga. Doutor em Ciências Sociais e professor de Sociologia da USP, Rui Braga é autor dos livros A Pulsão Plebeia e A Política do Precariado. Nos últimos anos, houve crescimento expressivo das vagas formais de emprego no Brasil. No entanto, as más condições de trabalho também cresceram no período. Diversas pesquisas indicam baixos salários, alta rotatividade e acidentes no cotidiano dos trabalhadores. Para especialistas, essa situação faz parte de um cenário global, com a precarização das relações trabalhistas. Na lógica capitalista, o endurecimento e a insegurança das condições de trabalho são regras do mercado. Em contrapartida, greves e rebeliões sociais mostram a insatisfação de trabalhadores com a situação. Mas, afinal, por que os direitos trabalhistas estão em risco? Por que cresce a precarização de empregos no mundo? A precarização de trabalho é um processo só, é um processo global. Mas existem duas grandes forças por detrás da precarização. A primeira delas é essa que a gente teve no Brasil entre 2003 e até 2014, mais ou menos, né? Ou seja, você tem um aumento bastante grande do emprego, um aumento do emprego nas empresas que passam a contratar mais trabalhadores, ainda mais funcionários, ainda que em condições bastante degradadas ou degradantes de trabalho, que passam a, vamos dizer, obter ganhos de produtividade às custas, por exemplo, da saúde do trabalhador. E isso tudo faz com que a precarização do trabalho, que é a multiplicação destes postos de trabalho, ou que pagam muito mal, ou que oferecem condições muito, vamos dizer assim, difíceis e intensas de trabalho, né? Esse tipo de trabalho que se oferece, ele gravita em torno dessa força que é a exploração econômica da força de trabalho. Esse modelo de desenvolvimento, ele entra em crise a partir de 2013, desacelera, entra em recessão a partir de 2015, né? Nós estamos vivendo um pouco essa situação hoje. O que nos traz para uma outra realidade, a mesma realidade, o desenvolvimento daquela realidade anterior, mas com outras ênfases. Agora, a precarização do trabalho está menos associada ao tipo de, ou à qualidade do emprego, e está mais associada aos ataques que os trabalhadores, ou os direitos dos trabalhadores, os chamados direitos trabalhistas, né, eles propriamente são objeto de contestação, objeto de, vamos dizer assim, ataque, de disputa, não é isso? Então, por exemplo, para citar um exemplo, no Congresso Nacional, nós temos hoje 27 projetos de lei tramitando, cuja essência significa, basicamente, precarizar o trabalho por intermédio da retirada de direitos trabalhistas, né? Existe um projeto de lei, por exemplo, que diminui a idade mínima de 16 para 14 anos. Existem projetos de lei que impedem que o trabalhador reclame na Justiça do Trabalho o reconhecimento, ou, enfim, os seus direitos, caso ele se sinta lesado pelo empregador em algum processo de demissão ou algo do gênero. Existem projetos de lei que procuram universalizar a terceirização. Existem projetos de lei que buscam impor a lógica do negociado sobre o legislado, porque hoje, quando há algum tipo de disputa trabalhista, normalmente o que acontece é que aquilo que prevalece na CLT tende a ser reconhecido, tende a ser acatado, vamos dizer assim, pela Justiça do Trabalho. Ou seja, de um lado, nós temos um processo de aprofundamento da precarização via multiplicação dos postos de trabalho que pagam muito pouco ou que, de alguma maneira, por exemplo, se submetem, né, são postos de trabalho que atuam, que operam numa lógica de intensificação da rotatividade, que se organiza em torno da ideia da intensificação dos ritmos de trabalho, consequentemente, do aumento do adoecimento do trabalhador. Esse tipo de lógica, ou de dinâmica, vamos dizer assim, muito focada na chamada exploração econômica da força de trabalho, é a primeira face, vamos dizer assim, o primeiro motor da precarização. E o segundo motor
é o tipo de acumulação que as empresas gostam, nesses momentos de crise, né, as empresas gostam de recorrer, ou recorrem com muita frequência, que é a expoliação dos direitos trabalhistas. Essas duas facetas, por assim dizer, né, da atual política que prevalece no país, tem muito a ver com uma mudança que a estrutura social do país está atravessando, em grande medida, orquestrada, organizada, desenvolvida pelo Estado, vocalizando os interesses das empresas, em especial das grandes empresas e dos grandes bancos. Então, como a burguesia brasileira percebeu, fundamentalmente, que ela não consegue mais obter lucro, ou os lucros eles tendem a ser mais difíceis de serem alcançados por conta vamos dizer assim, desse contexto de crise que tem várias razões, tem várias fontes. Consequentemente, eles precisam ter um plano B para o quê? Para enfrentar a queda da sua taxa de lucro, não é isso? E esse plano B, basicamente, é se a gente não consegue obter os lucros que obtínhamos no passado, não é isso? Através, fundamentalmente, da intensificação da exploração econômica dos trabalhadores, mediante o aumento da precarização, mas via multiplicação de postos de trabalho baratos, condições precárias, intensificação da utilização da força de trabalho, aumento do adoecimento, aumento da rotatividade, a gente tem que ter um outro plano. E esse outro plano consiste exatamente em avançar sobre os direitos e fazer com que o valor da força de trabalho no Brasil ele seja comprimido pelo aumento do desemprego e pela diminuição dos direitos trabalhistas. Então, como você tem o aumento do desemprego, uma diminuição dos direitos trabalhistas, a força de trabalho fica mais barata. E, ao ficar mais barata, esse é o raciocínio de alguns setores da economia no país, se a força de trabalho fica mais barata, consequentemente, você vai ter condições de acumular mais capital. Então, avança-se sobre todas as formas de direito que foram acumuladas no direito dos trabalhadores, da população, da cidadania, né, como a Previdência Social, por exemplo, que foram acumuladas pelas gerações passadas, num processo, digamos assim, de intensificação das conquistas trabalhistas, das conquistas sociais, das conquistas dos direitos da cidadania, conquistas, por exemplo, que envolvem, entre outras coisas, os investimentos em saúde e educação, que são garantidos pela Constituição e agora estão sendo revistos, né, por um projeto de emenda constitucional que limita os gastos, ainda que a arrecadação melhore. Isso é um dos principais problemas hoje para o governo Temer, que é exatamente o quê? Fazer com que essa agenda, que é a agenda patronal, que é a agenda empresarial, ela prospere, seja propriamente, vamos dizer assim, votada no Congresso e, em contrapartida, crie uma verdadeira situação de convulsão social. A precarização do trabalho pode aparentemente ser algo muito específico do direito do trabalho ou das empresas, do universo, privado, né, ou seja, do universo das empresas, do mercado, mas, a rigor, atinge todos nós, ainda que estejamos na expectativa de entrar no mercado de trabalho, ou seja, atinge todas as nossas conquistas, né? Desde 1943, com a criação, enfim, da CLT, até passando pela Constituição de 88, com os direitos sociais, né, isso, o capítulo 3º da Constituição sobre os direitos sociais, chegando no conjunto de benefícios que nós acumulamos com a formalização do mercado de trabalho nesse último período, nesses últimos 12, 13, 14 anos, isso tudo está em risco e atinge a todos nós de maneira indistinta, e é por isso que a precarização do trabalho é um tema tão urgente, tão importante para ser debatido no país hoje. Agora o professor Rui Braga responde à pergunta da correspondente de Ópera Mundi. Professor Rui Braga, eu sou Amanda Lourenço, eu estou morando em Pretória, na África do Sul, e uma das coisas que eu percebo por aqui é justamente essa precarização do trabalho. Aqui a gente anda na rua e vê grupos de homens esperando de manhã por trabalho, alguém que dê trabalho para eles naquele dia, sem ter certeza de que no dia seguinte vai ter outro trabalho. Muita gente desempregada nas townships, que são as favelas daqui, a gente que perdeu emprego, que trabalhava em fazendas e que foram demitidos, que trabalhavam em minas também e que foram mandados embora e não tem mais nenhuma perspectiva.
a desigualdade social daqui também aumentou muito nos últimos anos. Então eu queria saber por que essa situação aqui, porque todo mundo tinha esperança, né, com o fim do apartheid, que as coisas fossem melhorar, mas cadê o progresso? O que aconteceu? Obrigada. O nível de desigualdade da África do Sul, medida aí pelas instituições internacionais, pelo índice de Gini, todos aqueles índices que medem a desigualdade ou a qualidade de vida, enfim, da população, piorou com a democracia, o que é uma coisa muito triste, não é? Você tem um país que luta de forma muito intensa, heróica e brava, que tem uma mobilização social muito intensa, cujo resultado é uma piora, uma deterioração das condições em relação àquilo que se existia, né? O ANC tem que administrar um Estado falido, uma economia em frangalhos, com fuga de capitais e uma série de situações que eram situações bastante críticas em termos de violência social, e o ANC decide, tendo em vista o fato, o Congresso Nacional Africano, né, tendo em vista o fato que não houve um vitorioso ou um perdedor absolutos no processo de transição, isso significa dizer o quê? Que o ANC ganha. No entanto, o regime, né, o Partido Nacional Sul-Africano, o regime fascista do apartheid, ele não havia sido totalmente derrotado. Então, eles tinham uma certa força, isso cria um equilíbrio. O ANC, diante disso, o que ele faz? Ele adota uma política neoliberal de administração da economia. E essa política neoliberal de administração da economia, entre outras coisas, promove o aprofundamento da desigualdade. Então, questões que eram questões mais ou menos dadas como certas, né, na África do Sul até então, que era, por exemplo, aquelas populações negras que eram deslocadas dos centros das cidades, iam morar naqueles bairros mais distantes, né, não pagavam aluguéis, não pagavam os serviços de água, luz, e assim por diante, porque eles consideravam isso uma espécie de direito que eles tinham pelo fato de eles estarem sendo massacrados, de eles estarem sendo segregados, enfim. O ANC, junto com os outros participantes da Aliança Tripartite, o Partido Comunista Sul-Africano e o COSATU, né, o Congresso de Sindicatos da África do Sul, eles passam a adotar políticas de cobrança de aluguéis, de cobrança de taxas, né, de água, de luz, para que eles pudessem criar uma espécie, vamos dizer assim, de fundo, né, das empresas, e esse fundo das empresas financiaria os investimentos que eram necessários, porque o Estado estava quebrado, a economia estava descapitalizada e assim por diante, estava uma situação de crise. O Thabo Mbeki, que é vamos dizer assim, o governo mais neoliberal da África do Sul, ele foi, de fato, desastroso, porque ele aplica o plano do FMI ipsis litteris na economia sul-africana, fazendo com que aquele mercado de trabalho sul-africano, que já era bastante segregado, estruturalmente desigual, onde os brancos tinham os direitos, mas os negros não tinham direito nenhum, o governo mais recente, quer dizer, o governo Jacob Zuma, ele tentou, no início, aumentar os gastos sociais. E, de fato, aumentou, como no caso brasileiro também, aumentou os gastos sociais. Então, hoje, na África do Sul, você tem uma miríade de bolsas família, não Bolsa Família, mas, enfim, uma miríade de bolsas, por exemplo, para mães solteiras, ou para famílias que têm alguém portador de HIV, que também é uma praga, vamos dizer assim, uma grande tragédia sul-africana. Então, você tem uma série de bolsas, né, por exemplo, para famílias que têm crianças pequenas, até 5 anos, você tem bolsas para os velhos, para os idosos. Por quê? Por que essa profusão de bolsas? Porque você não tem uma previdência pública como nós temos no Brasil. Então, uma das grandes diferenças do Brasil e da África do Sul é que aqui nós temos saúde universal e pública, ainda que a qualidade seja complicada, enfim, desigual, problemática, mas nós temos, coisa que lá eles não têm. E 2, nós temos uma previdência pública, e isso faz toda a diferença quando se fala, por exemplo, na estruturação de mercado de trabalho. Lá, o desemprego entre as populações negras é de 50%, o desemprego agregado global é em torno de 30% a 40%, não se sabe exatamente, porque não tem nem a medida de tanta população desempregada, está todo mundo na informalidade. Os poucos trabalhadores negros que conseguem um emprego formal é sempre na base da terceirização, por exemplo, trabalhando como garis ou como
vamos dizer assim, funcionários das prefeituras e precisa brigar com outros trabalhadores negros para poder alcançar aquele posto de trabalho que a prefeitura negocia com base em acordos, que são acordos políticos, que envolvem uma série de efeitos, vamos dizer assim, de barganha política. Isso tudo por quê? Porque o desemprego ele é majoritário e não há proteção trabalhista, percebe? Quando você tem a proteção trabalhista, você tende a fazer com que o mercado de trabalho ele se torne mais estruturado, menos desigual. Lá é o país mais desigual do mundo, entre outras coisas, porque você tem um desemprego enorme e não tem proteção trabalhista. E eu costumo dizer, quer dizer, é claro que nós vivemos situações diferentes, né? No entanto, se nós permanecemos, como sociedade, avançando na direção da expoliação dos nossos direitos, de ataque aos direitos previdenciários, de ataque aos direitos trabalhistas, de aumento da jornada de trabalho, de terceirização, aumento do desemprego, se nós continuarmos avançando nessa direção, nós tendemos a nos aproximar, como sociedade, de um país como a África do Sul. Percebe? Eu não estou dizendo que a gente vai virar a África do Sul. O mercado de trabalho deles é muito pior que o nosso. No entanto, a gente tende a ficar cada vez mais próximo dessa sociedade em que não há proteção trabalhista, onde existe uma taxa de desemprego elevadíssima, onde a informalidade predomina e as pessoas estão vivendo da mão para a boca, todo mundo está vivendo da mão para a boca, buscando se virar o tempo todo, não é isso? Num processo, vamos dizer assim, de mercado informal, de concorrência, de autoempreendedorismo, que é a regra. Então, eu diria que, se a gente não conseguir construir alternativas a essa política que está sendo imposta pelo governo Temer, pelo Congresso, ao conjunto do país, em especial ao conjunto das classes subalternas, dos trabalhadores, das pessoas que vivem do salário, a gente tende a chegar muito perto daquilo que é o relato que foi feito pela correspondente do Ópera em Joanesburgo.